teve redução de impostos aí para combustíveis, para energia elétrica. Mas os alimentos continuam em alta, entre outros produtos. A gente fala mais sobre isso em análise com o economista Bruno Fleury, daqui a pouco, já no próximo bloco. Intervalo rápido no Sinal Aberto. Economia em destaque aqui no próximo bloco, no último bloco do Sinal Aberto. Até já. Sagres Sinal Aberto. A Imperial Ferramentas distribui uma linha completa de equipamentos de segurança e proteção no trabalho, suprimentos industriais e de serviços. São mais de 40 mil itens dos mais diversos segmentos. Imperial Ferramentas, buscando alternativas e soluções. Lojas na Avenida Anhanguera, na Vila Moraes, e Avenida Pedro Ludovico, no Parque Industrial. Televendas 3269-1199. Grandes aventuras nos esperam no mundo Sete Mares. Vamos dar as boas-vindas aos novos marujos estudantes Enzo e Sofia, que embarcaram no barco Nautilus, e Caio e Malu, que agora estão a bordo do Wikinau. Ah, e também temos novos tripulantes, a Maruja Ieda e o marinheiro Marinho. Situações imprevisíveis e novas experiências de aprendizagem vão transformar a sua forma de ver o mundo. Embarque você também na nova temporada do Sagres Educa. Vamos surfar juntos nas ondas gigantes do conhecimento. Ha! Quando eu nasci, há 80 anos, o mundo era completamente diferente. Havia uma guerra em curso na Europa. O Brasil era um caldeirão de tensões políticas. E nem mesmo as fronteiras de Goiás eram as mesmas. Naquele momento, ainda sob o nome de Rádio Clube, eu me tornei muito mais que a primeira rádio do estado. Virei a principal fonte de informação e entretenimento dos goianos. Pelas minhas ondas sonoras, passaram notícias, radionovelas e transmissões esportivas que transformaram a vida da nossa gente. Narrei fatos históricos sem omitir nenhum decibel. Nada e nem ninguém conseguiu me calar. E a cada novo ano, eu anunciava em tom maior o quanto nos tornávamos um estado gigante. O tempo passou, mas não me ultrapassou. Pelo contrário, eu entrei na era da internet para que os goianos nunca saíssem da era da informação. Minhas ondas sonoras continuam viajando pelo ar, agora junto com as ondas de Wi-Fi, carregando notícias que deixam olhos e ouvidos abertos, transmitindo narrações que fazem o torcedor vibrar de emoção e informando os goianos, sempre e cada vez mais. Hoje, meu conteúdo se espalhou, deu à luz novos formatos, ganhou imagens e cores. Foi tão longe que trouxe para perto objetivos sustentáveis para o futuro. Meu maior orgulho? Saber que nessas 8 décadas, Goiás mudou muito, sem nunca mudar de frequência. Sagres 80 anos. Goiás cresceu ouvindo. Sagres Sinal Aberto. 8 horas e 34 minutos em Goiânia. Sinal Aberto está de volta a partir de agora para falar sobre economia e para saber a sua opinião. O que é que você está vivendo aí no aspecto econômico? Está pagando mais caro, mais barato? Está fácil pagar as contas, ir no supermercado? Esse é o assunto. Você manda a sua pergunta aqui ou então o seu relato, né, pelo WhatsApp 629-8400-1757 e também pela live no YouTube, youtube.com/sagrestv. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA de Goiânia, em julho, apresentou queda de 2,12%. Essa foi a maior queda da série histórica desde 1991, segundo o IBGE. Para falar sobre esse assunto, entender um pouco mais sobre o cenário econômico aqui no Brasil, também em Goiânia, nós vamos conversar a partir de agora com o economista Bruno Fleury. Bruno, bom dia, obrigado pelo contato conosco aqui no Sinal Aberto. Bom dia a todos os nossos ouvintes e internautas, né? Bruno, para a gente entender um pouco mais, né, sobre esse cenário econômico, eu queria começar pedindo, né, para você explicar o que é, né, o IPCA, como esse índice foi calculado e quais os motivos, né, para essa queda histórica registrada aí de 2,12%.
Bom, o IPCA é o índice de inflação oficial do Brasil, né? Ele é calculado pelo IBGE, é o índice de preços ao consumidor ampliado, que ele pega, pesquisa famílias com até 40 salários mínimos, né? Então, esse índice é composto por diversos preços de produtos e serviços, preços, inclusive, os preços administrados pelo governo, mas pega aí o setor de prestação de serviço, o comércio, a indústria, o preço de energia elétrica, dos combustíveis. Então, é uma cesta de preços que são pesquisados em regiões metropolitanas, nas 10 maiores regiões metropolitanas do país, e ao final se faz uma avaliação, uma análise da composição desses índices e se chega ao índice de inflação oficial do país, né? Isso é uma metodologia que é mais ou menos semelhante, praticada por diversos países do mundo, para saber a quantas anda o custo de vida das pessoas, né? E nesse caso específico, nós tivemos aí uma deflação, o que é a deflação? Inflação é aumento de preços. A deflação é o contrário, é a redução de preços. Quando ocorre de um mês para o outro uma deflação, significa que de um mês para o outro houve uma redução média dos preços. Isso pode acontecer de um mês para o outro, de um trimestre para o outro, ou até mesmo de um ano para o outro. Na medida em que esses índices vão se acumulando, você vai verificando qual vai ser a perspectiva da inflação para o ano. A perspectiva neste momento é de ocorrer nova deflação no mês de agosto. E com isso, a inflação vai se aproximando de um dígito. Hoje ela está, nos últimos 12 meses, ela está em 10%, segundo o IBGE. Se houver realmente uma deflação em agosto, como está previsto, deve cair para um dígito, coisa em torno de 9,5% ou até mesmo 8,5%. É importante dizer que a meta de inflação no Brasil é 3,5% no final do ano, podendo chegar até 5,25%, 5,5%. Mas nós não vamos conseguir chegar na meta, nem no limite da meta, exatamente porque a economia mundial passa por um desarranjo institucional dos ciclos de produção e que isso causou um processo de inflação em todos os países do mundo. Então, vai ser necessário a economia voltar a uma certa normalidade para que a gente possa conseguir trazer a inflação para dentro da meta. O ano que vem é bem provável que a gente consiga, no final do ano, atingir a meta estabelecida para o Brasil. Bruno, esse resultado do IPCA, ele veio dentro do que já era esperado? Sim, o mercado já estava imaginando que poderia chegar a alguma coisa em termos de 6,85, 6,65. Já havia uma previsão do mercado e isso já vinha sendo discutido na última semana. Porque vários fatores conduziam para essa situação. Primeiro, a própria política monetária. O Banco Central, desde o ano passado, vem praticando uma taxa de juros, vem subindo a taxa de juros gradualmente, e isso em algum momento ia reduzir a inflação. É uma fórmula clássica adotada por a maioria dos países do mundo, é fazer o dinheiro ficar mais caro, porque o dinheiro ficando mais caro, as pessoas deixam de tomar crédito, deixam de comprar a prazo, deixam de consumir de uma forma geral, e isso faz com que as empresas sejam obrigadas a reduzir seus preços ou deixar de aumentar seus preços. Isso faz com que a inflação chegue a um patamar mais um patamar desejado e desejável por todos. Mas, além disso, o governo tomou algumas medidas importantes, que foi a questão da redução do preço dos combustíveis através da aprovação de uma lei que reduziu o ICMS dos estados. E, com isso, não só os combustíveis, mas o preço da energia elétrica e o preço das tarifas de telecomunicações. Isso tem um impacto bastante significativo na inflação também, no cálculo de inflação. Além disso, alguns outros segmentos, como o setor de vestuário, também tiveram redução de preços em função da queda do preço do algodão. E a perspectiva é bastante positiva porque
Como o barril do petróleo caiu bastante, em março ele estava em $120 e agora já está perto de 80, isso vai impactar diversos produtos, como, por exemplo, os fertilizantes, que utilizam matéria-prima derivada do petróleo, e os fertilizantes vão produzir adubos para a nossa agricultura. Isso vai baixar o custo de produção de grãos e por exemplo, a soja já está caindo de preço também. Isso vai baratear a ração que alimenta o nosso gado, alimenta o nosso setor de avicultura, o setor de suinocultura, e isso consequentemente, vai baixar o preço da carne. Quer dizer, então, tem alguns fatores que estão auxiliando. Mas os alimentos não caíram de preço ainda. Não caíram de preço agora, nessa coisa, mas estão deixando de aumentar na velocidade que vinha aumentando até então. E provavelmente, nos próximos meses, nós vamos ver preços melhores no que se refere aos alimentos. Pois é, Bruno. No ano, a inflação acumulada é de 4,77%. No acumulado nos últimos 12 meses, essa taxa desacelerou para 10,7% contra 11,89% registrados nos últimos 12 meses anteriores. Você disse que a gente não vai conseguir alcançar a meta para o final do ano. A inflação, então, no Brasil, a inflação oficial deve fechar em quanto em 2022? Olha, o IBGE divulgou que nós estamos com 10, alguma coisa de inflação já acumulada nos últimos 12 meses, com essa deflação. Esses 11, pouco era do mês passado, de junho. 10, pouco é o que está acumulado. Goiânia, inclusive, está com menos do que isso. 9,8% já em Goiânia, com essa deflação de 2%, nós chegamos a um dígito. Eu imagino que se continuarmos com essa, como diz aqui em Goiás, com essa toada, é possível que nós cheguemos no final do ano com a inflação. Aliás, até o Banco Central já fez essa previsão de alguma coisa em torno de 7% de inflação no final do ano, se as coisas continuarem da forma como elas estão caminhando neste momento. Bruno, mas não dá para entender, bom dia, né? Vou deixar a mão aqui. Não dá para entender que essa deflação, que essa redução aí no IPCA para o fechamento desse ano, nesse último mês e para o fechamento do ano, não é artificial, né? Porque são medidas que vão até o final do ano, tem auxílio, né? Tem o aumento do Auxílio Brasil para R$600, tem auxílio gás para os caminhoneiros, tem redução dos impostos, tudo isso são medidas assim, né, que foram tomadas, mas que só valem até dezembro. Essa redução da inflação não é meio artificial? Os benefícios não têm nada a ver com inflação. O benefício é aumentar a renda de algumas pessoas ou amenizar a situação de algumas pessoas. Isso não impacta na inflação. Alguns podem achar que sim, porque vai aumentar o gasto do governo, mas esses 40 bilhões já foram pagos com o lucro da Petrobras, que a Petrobras transferiu no mês passado, pagando dividendos ao governo federal. Esses 40 bilhões já estão pagos. Então, o impacto fiscal já está assumido com o recebimento desse recurso da Petrobras. Agora, com relação ao encerramento, né, no final do ano, e você dizer que isso é artificial, isso para a população tem não tem o menor interesse. A população quer que as coisas fiquem baratas. A expectativa que eu tenho é que os governos que assumirem no ano que vem entendam que essa redução tributária foi boa para todos. Foi boa para a população, foi boa para as empresas, reduziu a inflação. E cá entre nós, a carga tributária no Brasil sempre foi uma grande discussão no meio político e entre os economistas. Então, reduzir impostos é muito bom, é importantíssimo. Né? Todo mundo briga para reduzir impostos. Aí reduzir o imposto, mas isso é uma questão eleitoreira, isso é coisa... Não, é preciso caminhar nesse sentido. Todos falam da reforma tributária, mas ninguém conseguiu fazer nada. Essa foi a única coisa que eu vi dos últimos 20 anos que efetivamente fez com que alguma coisa barateasse pela redução dos impostos. Está claro que a redução de carga tributária reduz custos das empresas. Reduzindo custos das empresas, isso impacta no preço final. Então é preciso que os governantes entendam que isso foi adotado agora de forma emergencial, realmente, para trazer a inflação para baixo, e até por conta dessa crise que nós estamos vivendo, que foi trazida pela pandemia, mas que essa situação
vai cair no gosto das empresas, vai cair no gosto do povo, e que lá na frente eles têm que raciocinar um pouco sobre isso. Eu, particularmente, acho que esse negócio de perda de arrecadação é um discurso que está se fazendo para tentar trazer mais recursos do orçamento federal. Eu quero ver lá no final do ano, quando for divulgada a arrecadação dos estados, se o aumento do consumo não vai suprir essa teórica queda de arrecadação pela redução da carga tributária. Então, você diz, mas pode ser uma medida temporária e a inflação artificial. Ok, a medida realmente foi uma medida adotada que impactou efetivamente na inflação. Mas nós temos outros fatores que eu já disse aqui, que estão também fazendo com que os preços caiam, como a redução do preço do barril do petróleo. A gasolina foi reduzida, inclusive, não só pela queda do ICMS, mas porque o barril do petróleo, que estava a $120, já chegou perto de 80. E a Petrobras teve que fazer essa redução, essa compensação. Mas também, como eu disse, os alimentos devem cair por fatores que não têm a ver com a questão da queda do combustível, que é a redução do preço do fertilizante, a redução, a volta da Ucrânia a fornecimento de grãos para o mercado internacional. Isso vai fazer com o preço que a própria recessão que vai acontecer em alguns países do mundo vai reduzir o consumo de muitos produtos e vai sobrar produto no mercado. E, portanto, dessa forma, os preços terão que cair, porque quem vai consumir boa parte dos produtos que seriam mandados para fora serão nós, os brasileiros. Então, eu acredito que há uma perspectiva bem positiva de que essa inflação se mantenha. No ano que vem, se acabar as medidas, a inflação vai subir? Deve subir, em janeiro. Mas não vai subir na mesma proporção que nós estamos hoje. Nós vamos ver inflação de 11% novamente? Não. No ano que vem, a perspectiva é de uma inflação de 5,5%. Eu ia perguntar sobre isso que você citou, Bruno, que é a questão dos alimentos, né? Ainda está muito caro comprar óleo, arroz, carne, então nem se fala. Então, você tem uma expectativa de que, pelo processo econômico mesmo, né, pelas cadeias, esses preços devem reduzir, porque apesar dessa deflação agora, quem vai para o supermercado para fazer a compra do mês ainda está penando, né, Bruno? É verdade. Isso você falou não é tranquilo, porque o processo é um processo. Subir preço, você sobe rapidamente. Ele sobe de elevador. Descer preço, ele desce de escada. Mas porque o impacto do custo é lá na produção. E aí ele tem que vir até a ponta, chegar ao consumidor final. Então, eu acredito, por exemplo, o leite. O leite está muito caro. Nós estamos vivendo um período de seca, onde as pastagens estão muito secas, normalmente de março a outubro, quando começa a chover, e aí a produção de leite aumenta, a oferta de leite aumenta. O que tem muita coisa aí do impacto da pandemia, dessa crise que nós estamos vivendo, mas tem muito a ver o preço do leite com esse período de março a outubro, onde não chove, as pastagens ficam secas e o custo de produção aumenta, a oferta de leite diminui, o custo de manutenção do rebanho aumenta, porque o preço da ração estava muito alto. Caindo o preço da ração, com a queda do preço da soja, e reduzindo o custo do frete, com a baixa do preço do combustível, a tendência é que de setembro para frente o preço do leite, por exemplo, volte a um preço mais razoável. Bruno, muito obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente, né, para nos ajudar a entender esse processo, esses números. Um abraço aí, bom dia, bom trabalho, até uma próxima. Eu que agradeço, um bom dia a todos aí, um bom trabalho para vocês também. Boa semana. Economista Bruno Fleury conversando com a gente aqui a partir desses dados, né, de deflação no último mês de julho e o cenário para o fechamento desse ano de 2022, enfim, avaliação econômica. Destaque a íntegra aqui dessa conversa, você confere ele no nosso portal sagresonline.com.br. 8h49, nós voltamos aí com mais informações de